O quadro Liberdade de Opinião, nesta sexta-feira, começa direto do Rio de Janeiro com o jornalista Sidney Rezende. Sidney, boa sexta, hein? Ótima sexta para nós todos. Bom dia, Colombo. Bom dia quem nos assiste. Bom, Sidney, nosso primeiro assunto é a pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira, em que o presidente Jair Bolsonaro atinge a melhor avaliação desde o dia 1º de janeiro de 2019, quando ele começou o mandato. Os números são os seguintes: 37% dos entrevistados consideram o governo ótimo ou bom. No último Datafolha, eram 32%. 34% consideram o governo ruim ou péssimo. Esse dado é muito importante. Eram 44% no último levantamento, ou seja, uma queda de 10%. E 27% consideram o governo Bolsonaro regular, 1% não souberam responder. Sidney, então houve essa melhora importante e contundente na aprovação do presidente da República e a reprovação está menor. Isso em meio à pandemia, em meio a dados importantes de desemprego, mas há outros aspectos também. O pagamento do auxílio emergencial, o presidente mudou o tom, né? Deixou de enfrentar quase que diariamente o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, se aproximou de forças políticas importantes. Queria que você fizesse um combo disso tudo e analisasse esse resultado do Datafolha de hoje. Bom, primeira explicação, eu acho ela é direta e simples. Auxílio emergencial. Pegue o caso do Bolsa Família, por exemplo. O Bolsa Família que ajuda, tão criticado por muitos, né? Mas estamos falando aí de valores que vão de 80, 100 a 150, às vezes quase R$200. Então são valores bem menores do que o auxílio emergencial, de R$600. Olha, se você vê que o Bolsa Família alcança 15 milhões de brasileiros e você vê que esta Bolsa Bolsonaro aí que está sendo chamada para quem recebe, ela atinge 60,5 milhões de brasileiros, é, portanto, um auxílio, uma ajuda emergencial muito mais ampla do que o Bolsa Família, então atinge a mais pessoas por um valor superior. Estamos falando de um valor mensal de R$600. Então você imagina o impacto que tenha uma família que receba que seja R$150 e de repente passa a receber mensalmente R$600. Um impacto dessa capilaridade, primeiro na família e depois no entorno dela, no bairro, na região em que ela vive. Isso tudo reflete um ar positivo e ela associa ao governo. Em alguns lugares, pessoas que apoiam o governo estão ativistas e parceiros e eleitores e aliados estão dizendo, olha, o que o Bolsonaro mandou para você. Então, R$600, primeiro de tudo, é um dinheiro muito mais substancial do que o Bolsa Família e para uma ajuda muito mais ampla. Então essa é a primeira razão de ordem objetiva. Claro que mais adiante você vai perguntar como é que vai ser daqui para frente, quais são os próximos passos do governo. Não é nem este ano exatamente, mas no ano que vem, nessa relação que quem recebe está, ainda que com atraso às vezes, entrando em fila, é um dinheiro que para muitos não se tem nem nada próximo, né? Tem gente em alguns lugares do Brasil que nunca viu esse total que perfaça R$600. É essa a realidade. Estou falando da realidade das capitais, a realidade de quem é de classe média ou quem está na classe alta, que pode até duvidar um pouco desta dura realidade de um Brasil que ele não conhece. Esse é o primeiro assunto. Segundo, o que vai ser feito depois, para o ano que vem? A tendência é o governo apostar num valor menor. Quem faz aquela análise de ordem política? Ora, mas foi o Congresso que aumentou. Não é essa informação que chega para o povão. O povão quer saber o resultado final. Quanto eu posso chegar no banco e sacar para realizar as minhas despesas. Então, no ano que vem, nós vamos ter uma situação bastante complicada. Como é que o governo vai poder continuar surfando nesses bons resultados que a pesquisa, que é um retrato da Datafolha, né, mostra nesse momento? Então, eu atribuo muito da análise a isso. E a outra observação é que o presidente é o mesmo presidente de sempre, mas um pouco mais calado, né? Deu uma fechada na boca, né? E está trabalhando mais na surdina e deixando os seus aliados, inclusive se organizando dentro do Congresso para que ele possa, numa fase seguinte, já esse ano, se beneficiar. O governo caiu na real. O governo de colisão deu errado, agora é governo de coalizão. E o Centrão está mandando ver, está trabalhando dia e noite, hein? Agora, essa pesquisa, se ela se mantiver pelos próximos meses, Sidney, enquanto perdurar o pagamento do auxílio emergencial, enquanto o presidente
conseguir manter esse comportamento um pouco mais tranquilo, mais calmo, se eventualmente essa aproximação com o Centrão der resultado no Congresso Nacional, você imagina que o governo tomará definitivamente um outro rumo? Eu me refiro aqui, por exemplo, a gastos, porque neste momento há um conflito aberto entre duas áreas dentro do governo. Ali uma que quer gastar um pouco mais e a outra capitaneada pelo ministro Paulo Guedes, que diz, olha, se a gente fizer isso, vai incidir num erro cometido recentemente e o caminho é o pior possível. Experimentando essa popularidade, tendo a reeleição cada vez mais próxima, o presidente pode se deixar seduzir por um caminho, digamos, politicamente mais tranquilo no curto prazo, mas que pode custar mais caro a ele no médio e no longo prazo, que é o de gastar um pouco mais, gastar aquilo que não tem? Bom, estamos falando de fazer política. Jair Bolsonaro é um dos players, é um dos nomes mais fortes para a disputa em 2022. Ele hoje trabalha e tem trabalhado para ser o único candidato que pegue ali da direita até a extrema-direita. Ele não pode permitir que ninguém cresça no seu entorno. Se estes bons resultados que a pesquisa Datafolha mostrou agora persistirem, só fortalecem um presidente que, quando as coisas estão ruins, ele já tem 30% do eleitorado favorável a ele. Ele tem eleitores fiéis que entendem o discurso dele e são alimentados todo o tempo pelas redes sociais, principalmente, por uma série de discursos entrecruzados e esses discursos dão uma sustentação, alguma coisa como não estou deixando o homem trabalhar, ele quer mudar o Brasil, ele é um temente a Deus, ele é trabalhador, ele na verdade está sendo refém do Congresso, ele tem feito tudo que pode, mas não tem sido possível porque os outros se impedem. Então, essa vitimização, ela pode ser e já é trabalhada politicamente, e se as pesquisas continuarem com esses dados positivos, que são bem acima dos 30% que ele já tem, certamente ele se tornará, não vou dizer imbatível, mas um nome para disputa eleitoral futura que só poderá ser derrotado se houver uma fusão e união de forças dos demais. E isso é muito difícil de ser construído. Esse discurso anti-Bolsonaro sólido, ele não existe. Cada um tem uma receita. É como se você que está me acompanhando fizesse uma reforma na sua casa e você chamasse 5 empresas ou 5 profissionais diferentes, não, 5 grupos de profissionais para dar solução para aquele problema. Cada um fala uma coisa. E você precisa saber qual é o melhor preço, quem é que te passa mais credibilidade, quem tem handicap passado, né, para poder dizer que seguramente que vai fazer aquela obra e você vai ficar satisfeito com prazo, com preço e com tudo. Então, não é uma operação, uma administração fácil. Agora, essa história do presidente se seduzir, o presidente vai usar a razão. O que para ele na política pode ajudar já esse ano e principalmente mais adiante. Eu sinto que o presidente está mais inclinado, não é para furar o teto, mas ele está mais, assim, lentamente jogando a asa para o grupo chamado desenvolvimentista. Aquele grupo que diz assim, vamos inaugurar obras, vamos tocar aquelas obras que a gente não tocou ainda para concluir, vamos fazer com que existam certas obras regionais onde a gente não esteja tão bem, a gente se posicionar com a melhor simpatia do eleitor. Então isso já está em andamento. Ora, o presidente vai aceitar esta canção ou vai aceitar uma outra canção totalmente heavy metal, dizer assim, vamos cortar, austeridade, vamos apertar, vamos demitir, vamos fazer uma reforma administrativa para diminuir o Estado o máximo que a gente puder, vamos mexer com a insatisfação de quem está aí, vamos fazer aqui um terremoto. O que é que você acha que ele vai optar? Pelo terremoto ou por aquela canção suave, tranquila, como se fosse uma valsa de Strauss, que ele possa dançar com extrema suavidade e deslizar na pista? Eu acho que ele vai decidir dançar a valsa. Agora há pouquinho o presidente se manifestou a respeito disso em redes sociais. O Igor Gadelha, nosso analista lá em Brasília, mandou para cá a mensagem. Ele diz que ele faz uma série de críticas a interpretações da imprensa a respeito da transmissão que ele fez nessa quinta-feira à noite, em que ele teria admitido. Ele diz ali que muita gente o aconselha, não, mas que a discussão sobre o furo do teto existe, né? Mas para encerrar aqui a discussão, ele diz, para resumir o assunto, vamos trabalhar junto ao Congresso para controlar despesas com o objetivo de abrir espaço para investimentos e assim atravessarmos unidos essa crise. O presidente e seus ministros, sempre focados no absoluto respeito às leis, seguem trabalhando para resgatar econômica, ética e moralmente o país e diz que está garantido o respeito à emenda constitucional do teto, que esse é o norte do governo. Nós vamos mudar de assunto agora para um outro tema bastante importante,
de certa forma relacionado a este aqui, ao futuro do governo Bolsonaro. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, revogou a prisão domiciliar do ex-assessor Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, filho do presidente, enquanto Flávio era deputado estadual no Rio. E o Fabrício Queiroz deve retornar para a cadeia, decisão que também atinge a mulher dele, a Márcia Aguiar. O Queiroz é investigado por supostamente comandar o esquema de rachadinha no gabinete do então deputado Flávio. O ex-assessor foi preso em Atibaia, interior de São Paulo, e tinha deixado a prisão há pouco mais de um mês. Essa nova decisão da Justiça pode influenciar, no caso Queiroz, a ida dele para a cadeia, a possível ida da mulher dele também para a cadeia, e que implicação isso terá para a família? Vamos aguardar. Primeiro, para saber se Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, vai aceitar ou não um outro pedido da defesa de um habeas corpus, que se ele aceitar, poderá acontecer até do Queiroz não voltar para a cadeia. No entanto, se ele rejeitar esse pedido, aí sim a decisão do ministro Félix Fischer, que é considerado um juiz rigoroso, vai prevalecer. Queiroz volta para a cadeia. Isso tem uma implicação grande, é preciso acompanhar de perto, porque Queiroz já demonstrou que até tem menos problemas, ele está solitário na cadeia, mas ele está preocupado com a família dele. E agora a polícia sabe onde a mulher do Queiroz está. Então vamos acompanhar os desdobramentos no curso dos próximos dias para saber qual vai ser a decisão concreta da Justiça. O que acontece é apenas um registro interessante, que quando alguém tem muita importância, e não é que o Queiroz pessoalmente tivesse muita importância no cenário econômico, financeiro e político do Brasil, ele não, mas o então deputado e atualmente senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, sim. Então, um caso que se arrasta há anos, ainda está com tudo em aberto. O que disse o subprocurador quando pediu ao ministro Félix Fischer que autorizasse a volta de Queiroz para a cadeia, fez uma longa listagem num documento há alguns dias, não foi de ontem para hoje não. Ele dizia, olha, Queiroz fez movimentações estranhas. E fez. Ele tentou atrapalhar as investigações. Pode-se dizer mais para sim do que para não. Há indícios de crime. Senão ele não estaria nem com tornozeleira. Há indícios. Contatos com milicianos. Já demonstra um pouco o perfil de circulação do Queiroz. Ligações de familiares, mesmo dentro da cadeia. Ele estava dentro da cadeia, mas ele mantinha contatos. Declarações de hospedagem e endereço falaciosos. De fato, cadê o Queiroz, né? Ninguém sabia exatamente que lugar que ele estava e até muito estranho que estivesse na casa de um advogado ligado à própria família Bolsonaro. Mais adiante, dizem outros indícios que o Ministério Público, o Poder Judiciário, precisam investigar. E tem uma longa lista aqui que eu não vou cansar o nosso espectador. Então, Queiroz tem muito a dizer, muito a explicar. Agora, uma curiosidade que pouca gente sabe, né? Quando o Queiroz ficou na cadeia, foi designado pelo centro de administração lá do presídio um agente para ficar acompanhando de perto para evitar envenenamento do Queiroz ou qualquer problema. Quando a comida chegava, eles distribuíam a comida, as quentinhas para os presos, uma parte apenas, vinham até a cela do Queiroz, ele olhava as quentinhas, ele escolhia qual que ele gostaria de comer para, dessa forma mais aleatória, dar uma segurança, né? Porque se alguém quisesse, de forma criminosa, envenenar ou intoxicar Queiroz, qual seria aquela quentinha? Iria fazer isso com todos os demais presos? Não é assim que funciona, porque tem uma supervisão. Eu estou só dando um detalhe de como os cuidados em torno do Queiroz são fundamentais. Agora, que esse processo está lento demais. Se não envolvesse um senador da República, provavelmente esse caso já estava até julgado, definido e resolvido. É uma pena que a justiça no Brasil ela tem esse caráter de privilégios, né? Que trate os diferentes com tanta diferença e a população com tanta indiferença. Agora, do ponto de vista político, isso vai ser uma bola de ferro amarrada ao pé mais do Flávio Bolsonaro, o senador, evidentemente, mas do presidente, de certa forma, também, Sidney, pelos próximos meses aí, pelo menos? É muito difícil a gente responder com exatidão, né? Quantos meses, quanto tempo. Mas eu peço a você que está em casa que siga aqui o meu raciocínio e eu acho que eu teria esse mesmo sentimento. Se você ou eu estivéssemos nas mesmas condições, você acha que nós dormiríamos completamente tranquilos? Você acha que nós chegaríamos de manhã, estaria tudo bem, no curso do dia? Ou quando a gente lesse uma informação, saísse no noticiário alguma coisa nova, se aquilo não iria nos desestabilizar? Evidentemente que é um baita incômodo. O falecido e genial
Darcy Ribeiro dizia, eu gosto das críticas, mas prefiro os elogios. Então, nessa área criminal, não é, eu gosto que se tenha investigações, que se possa colocar sobre a mesa com total transparência tudo, mas eu prefiro que isso não chegue, que esse dia não chegue, que eu não tenha nenhum problema, nem com a polícia, nem com a justiça. Não é nada confortável, nem para o senador Flávio, nem para o seu assessor Queiroz e muito menos para o pai Jair Bolsonaro, que é o presidente da República, e o amor de pai também perpassa aí, né, a relação afetiva e vai também para a política e atinge todo o futuro do clã Bolsonaro. É bem chato, né? Vamos falar um pouquinho de economia aqui no Liberdade de Opinião, porque o ministro Paulo Guedes indicou os substitutos dos secretários que pediram demissão nesta semana. O primeiro é o engenheiro Diogo McCord. Ele vai assumir a Secretaria de Desestatização no lugar do Salim Matar. E o segundo é Caio Andrade, que vai comandar a Secretaria Especial de Desburocratização. A escolha desses nomes era aguardada porque o próprio ministro Guedes admitiu uma debandada no Ministério. Foi ele, aliás, quem usou essa expressão, debandada. E isso provocou ali algum sobressalto no mercado, pelo menos por algumas horas. E havia expectativa, não é, Sidney? Muito menos pelos nomes, que não são nomes conhecidos do grande público, mais do mercado, mas pelo perfil desses escolhidos, né? Seriam pessoas escolhidas com um perfil parecido com o que pensa para a política econômica o Paulo Guedes, ou o caminho trilhado seria outro? E parece que, e nem poderia ser diferente, os escolhidos têm absoluta sintonia com aqueles que saíram, né? O pensamento liberal proposto pelo ministro Paulo Guedes. A impressão que eu tenho é que o ministro Paulo Guedes agora, até mais do que nunca, né, sonho de lado, ele vai colocar missões para os seus secretários e fazer com que a máquina ande conforme as suas orientações. Ele fez uma solução caseira, né? Diogo McCord, da Secretaria Especial de Desestatização, era secretário de Desenvolvimento de Infraestrutura do Ministério da Economia. Era não, né? Ainda é, mas quando ele foi empossado, ele passa a ser o secretário titular. Eu acho que uma solução da casa não é ruim. Já conhece a equipe, sabe como é que funciona, sabe ali quais os ramais internos, vai pegar o telefone e contactar, já tem os endereços eletrônicos de todo mundo, já conhece as pessoas, então é uma solução caseira, então não é uma decisão ruim por si só. Claro, vamos aguardar o que ele vai tomar de medidas imediatas, mas já está na casa. A segunda indicação, o Caio Andrade, é uma coisa muito curiosa. Estava olhando aqui o currículo do Caio, que eu não conheço, né? Tanto o Caio como o Diogo podem ser excelentes secretários, espero até que sejam e que façam um belo trabalho. Agora, o Caio, que é atual diretor-presidente do SEPRO, ele tem uma vida muito rica, né? Porque ele é conhecido como empreendedor em tecnologia da informação. Já atuou no mercado imobiliário, já atuou no agronegócio. Ele já teve um programa e desempenha um programa bem sucedido no meio do esporte no semiárido baiano. Ele já se formou em comunicação social, depois fez mestrado em gestão, em administração, depois fez pós-graduação em gestão, portanto, de comunicação social, mercado imobiliário, agronegócio, já atuou no semiárido baiano. Olha, se tem uma pessoa que tem tanto conhecimento como esse, várias burocracias, né? Se a coisa não funcionar agora e não se desburocratizar, pode fechar a tendinha, porque ninguém mais vai conseguir. Currículo ele tem. Jogo de cintura ali não vai faltar, né? Bom, o presidente Bolsonaro foi o chefe de executivo que mais sofreu derrotas até agora, né, em votações de vetos no Congresso Nacional nos últimos 30 anos. E esses dados são do Congresso Nacional. Em 27 meses, não é isso, né? São 12 mais 8, então são 12 mais 8 são 20 meses de governo, né? Não 27, como está escrito aqui. São 20 meses de governo. O Bolsonaro teve 24 vetos derrubados pelo Congresso. A média de todos os presidentes, desde Fernando Collor, é de 3% de vetos derrubados pelo Congresso. Bolsonaro tem 33%. Sidney, pensando nessa articulação política do presidente com o legislativo, essa reaproximação com o Centrão, essa aproximação com o Centrão, a tendência é isso se alterar ou nós veremos um Congresso cada vez mais independente do Executivo, independentemente dessa aproximação do presidente com o Centrão?
Nada começa de zero, né? Você precisa pegar a régua da história para entender as coisas. Daqui para frente, para o futuro, eu tenho a impressão que o governo vai se organizar mais nessa relação do Palácio do Planalto com o Congresso, porque, como já falamos tantas vezes, estamos lidando aqui com profissionais da política que sabem como fazer as negociações de toda ordem nessa correlação. Então, eu tenho a impressão que nós vamos ter agora um quadro diferente. Mas vamos olhar para trás. No primeiro mês, em janeiro, o presidente chegou, definiu seus secretários. Vamos para o segundo mês, já em fevereiro do primeiro ano de mandato dele, 12% do Congresso já sinalizava que não estava confiante na relação de articulação do governo. Isso já no segundo mês. No quarto mês, 100 dias, surgiu uma pesquisa, e essa pesquisa dizia 55% dos deputados consideram ruim ou péssima a relação da Casa com a presidência da República. Repare, segundo mês 12, depois pulou para 55%. Quando terminou um ano de governo, em dezembro de 2019, Arthur Lira, que é um deputado que o presidente até quer bem e poderá até vir a ser o novo presidente da Casa, quem sabe, na saída do Rodrigo Maia, ele disse: a articulação do governo do Congresso é nula. Isso já no primeiro ano. Passamos por um processo bastante longo de pessoas que poderiam fazer essa coordenação funcionar e não conseguiram. Estou me referindo a Onyx Lorenzoni, que foi secretária da Casa Civil, estou me referindo à deputada Joyce, de São Paulo. Estou me referindo a Luiz Eduardo Ramos, que é general do Exército e ministro-chefe da Secretaria do Governo, que é um homem de habilidade, é um homem com capacidade de negociação, que também não conseguiu esse intento de negociação com o Congresso. Então, a desarticulação do governo Bolsonaro junto ao Congresso vem desde o início do seu mandato. Até hoje, o governo não acertou o pé. Por isso que eu acredito que agora possamos viver numa nova fase. Conclusão, a oposição que muitos dizem, olha, será que o Congresso vai ficar cada vez mais independente? A oposição conseguiu barrar uma série de iniciativas do governo na área econômica. O pacote anticrime, por exemplo, vocês lembram disso? Não andou, é como se fosse um pintor que tivesse lá com a brocha na mão, tiraram a escada e o Moro ficou lá, perdidinho, não sabia o que fazia, porque o pacote anticrime sofreu várias alterações. A oposição aprovou na cultura a lei Aldir Blanc, a profissionais de saúde, por exemplo, a pensão para profissionais de saúde, o presidente depois teve que vetar, também foi uma iniciativa que não se conseguiu barrar na casa. Então, essa articulação do governo nunca foi boa e a oposição conseguiu muito boas vitórias, meio assim no sapatinho, mais calada. E o Congresso, administrado por Rodrigo Maia, muitas vezes mandou de volta um recado para o governo, alguma coisa como: isso aqui não passa, pode refazer aí, que aqui não tem jeito. E não passou mesmo. Sidney, boa sexta, bom final de semana, hein? Até logo, pessoal. Tchau. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.